Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jair, estamos aqui através da empresa Extinsul para passar algumas orientações sobre a prevenção e combate a incêndio. Nós vamos abordar os seguintes temas: a teoria do fogo, a propagação do fogo, as classes de incêndio, os métodos de extinção, agentes extintores e os equipamentos de combate a incêndio. Damos início a cada evento com as rotas de fuga, saídas de emergência. Como vocês podem ver, a placa indicativa já diz a mensagem: saídas de emergência. Caso vocês estejam dentro de um evento que vocês vão ser os brigadistas, vocês têm que conduzir as pessoas para fora com segurança. Então, temos que definir o nosso ponto de encontro. Se nós estamos dentro de um evento, nós temos que retirar as pessoas com segurança para fora para que nada aconteça com elas. Por isso que nós temos que saber onde que estão as saídas de emergência, as rotas de fuga. Aqui eu trago para vocês uma planta baixa, que cada edificação tem uma, para que todos os brigadistas saibam para onde que nós temos que nos direcionar em caso de algum evento de emergência. Principalmente quando nós temos focos de incêndio, a principal causa deles são os curtos-circuitos, como esta imagem aqui. Então, mais ou menos 70% dos focos de incêndio se iniciam em cima de um curto-circuito. As demais são outros fatores que acontecem. Então, principalmente é o curto-circuito. Agora vamos entrar na introdução sobre a teoria do fogo. Então, desde a Idade Média, o fogo tem sido um aliado do homem. Agora, quando ele sai fora do controle dele, ele se torna um inimigo. Então, isso é muito importante para nós termos o controle do fogo. Então, para nós, a definição do fogo, o que é? É uma reação química que desprende luz e calor, como nessa imagem aqui. Então, essa é a definição do fogo. Por que nós temos que saber disso? Para nós sabermos o que nós vamos combater ali na frente, usando nossos agentes extintores. Triângulo do fogo. Bom, para nós termos o fogo, nós vamos precisar três situações em que vou apresentar para vocês. Dentro dessas são calor. Se eu não tiver calor, eu não tenho fogo. Para mim ter o fogo, eu tenho que ter comburente. O que é o comburente? O nosso oxigênio. E o material combustível. Como o nome próprio já diz, o material combustível, aquele que vai queimar. Então, para mim ter o fogo, eu tenho que completar esse triângulo das três partes, que é o calor, o comburente e o material combustível. Se eu retiro uma dessas partes aqui, eu não tenho fogo. E aí entra nós, brigadistas, as pessoas responsáveis por fazer o combate a incêndio. Se eu retirar uma dessas partes do fogo aqui, eu quebro a sequência do triângulo e eu não tenho mais fogo. Na sequência, nós também temos a reação em cadeia. O que é a reação em cadeia? Nós temos o triângulo do fogo, que em sequência, se continuar o foco de incêndio, ele se torna uma reação em cadeia, ele acaba não saindo mais de controle. Então eu tenho que quebrar essa reação em cadeia. Vamos abordar o seguinte agora, os elementos do fogo. Por que nós temos que saber disso? Para quê? Os elementos do fogo nós temos que combatê-los também. Então, calor ou fonte de ignição. É uma fonte de energia capaz de iniciar e manter o processo de combustão. Então nós temos as fontes de ignição. São o calor, né? Através dele nós temos as fontes naturais e as fontes artificiais. As naturais são o sol, vulcões, e as fontes artificiais, geralmente derivados então de equipamentos elétricos. Então essas são as fontes de calor. Elementos do fogo, o próprio combustível. É o material que queima e alimenta a combustão, propagando o fogo. Então aqui que nós temos aqui uma imagem, né, do que se mostra o material combustível sólido. Eles transformam-se em vapores líquidos e depois em vapores sólidos para que se queimar. Então eu tenho o quê? Eu tenho papel, madeira. Então esse é o combustível sólido, papel, madeira. Combustível líquido, como o próprio nome já diz. Eles são líquidos, então altamente inflamáveis. E o combustível gasoso, derivado então de gás. São mais leves e tendem a subir e se dispersar no ar. A combustão. O que é a própria combustão? A combustão é a reação química entre corpos muito frequente na natureza. O exemplo que eu dou para vocês é o fogo, que nós já viemos abordando. Em decorrência desses aqui, nós temos a fumaça, calor, gases, a chama ou incandescência.
Então, para nós termos o fogo lá no triângulo, como nós iniciamos, eu tenho que ter o oxigênio, né? Então, o nosso ar, hoje, ele é composto de 21% de oxigênio. Se eu diminuir a concentração até 13%, eu não tenho mais o fogo. Por quê? Ele satura. Então, se eu tenho menos de 13%, então não tenho mais possibilidades de eu ter o fogo. Combustão. Então, vamos abordar agora. Fumaça. Pela fumaça, eu já consigo identificar qual o tipo de material que está queimando. Então, a fumaça serve de orientação prática. Então, se vocês vão iniciar um combate a incêndio, só pela cor da fumaça eu já consigo identificar qual o tipo de material que está queimando. Então, eu tenho aqui uma fumaça branca cinza clara, indica que é uma queima de um material comum. Exemplo, madeira. Tá? Madeira, tecido, papel, capim. Essa é a fumaça expelida então pelo material madeira. Na combustão da fumaça negra, cinza escura, geralmente são provenientes de materiais oriundos de petróleo. Aqui pela imagem dá para nos verificar que é pneus queimando, então é uma fumaça escura. E na fumaça amarela ou vermelha é produtos químicos, como a borracha, né? Nós temos aqui então também a espuma. Essas liberam então materiais altamente tóxicos. Então temos que ter cuidado quando nós formos fazer combate a incêndio, nós não depararmos com esse tipo de material e nós se intoxicarmos com este material, com essa fumaça. Agora nós vamos abordar as formas de propagação do fogo. Uma delas, irradiação, é a transferência de calor por ondas de energia calorífica que se deslocam através do espaço. Então aqui o exemplo para vocês terem uma ideia de como é que se propaga o fogo, através da irradiação. Outra forma dele se propagar é a condução. O próprio nome já diz, condução é conduzir, então transmissão de calor através de um corpo para outro, num contato direto entre parede e outras situações. Então essa é a forma de propagação através da condução. Outra forma, né, é a convecção. Então nós temos o incêndio na parte de baixo do pavimento. Quando a fumaça sobe, ela vem para o sentido superior e aí nós temos um novo foco de incêndio. Em decorrência do que? Da convecção. A fumaça quente sobe e o ar frio desce. Agora nós vamos abordar os seguintes temas. O ponto de fulgor. O que é o ponto de fulgor? É a temperatura mínima em que um corpo se desprende gases que queimam em contato com uma fonte externa de calor. Então eu tenho fósforo e eu tenho material combustível. Eu coloco o calor, eu tenho fogo. Eu retiro o calor, a fonte de ignição, e eu não tenho mais o fogo. Então esse é o ponto de fulgor. Agora vamos abordar o ponto de combustão. É a temperatura através do corpo emite gases que, para que haja chama permanente, ele tem que estar em contato direto com o calor. Essa situação aqui, eu tenho material combustível e o calor. Eu coloco o calor no material combustível. Quando eu retiro o calor, que é a fonte de ignição, ela tem uma autoqueima, que é a ponto de combustão. Agora nós vamos tratar do ponto de ignição. É a temperatura através dos qual os gases, desprendidos por um corpo, entram em combustão, sem o auxílio de fonte externa de calor. Como isso? Tá? Eu tenho um ambiente totalmente fechado, um material combustível, a temperatura é tão alta, a tal ponto que o próprio material combustível ele entra em combustão, sem precisar de uma fonte externa de calor. Então, ele automaticamente ele vai estar tendo o seu ponto de ignição. Agora nós vamos abordar as classes de incêndio. Por que disso? Para nós sabermos qual o tipo de material que nós vamos estar combatendo incêndio. Por exemplo, se eu tenho um extintor de água pressurizada, eu vou usar para um específico tipo de material que está queimando. Então isso é muito importante para vocês terem uma noção do que vocês vão estar combatendo. Uma da primeira que nós temos aqui é a classe A. Classe A, o símbolo dele é verde, na cor verde, que é a vegetação. Então, quais são os tipos de materiais da classe A? São a madeira, o papel, o tecido. Então, para vocês memorizar, vocês vão pegar o extintor de incêndio e vocês vão verificar qual é o tipo de material que é aplicado àquele extintor de incêndio.
Então ele vai estar com as siglas, as nomenclaturas em cima daquele equipamento. Então a classe A eu sei que eu tenho que usar para madeira, papel. A classe B é na cor vermelha, ele está identificado em cima do rótulo, né? Classe B, e é para materiais inflamáveis, que queimam na superfície. Então, se eu tenho um incêndio com este tipo de material, eu vou usar um extintor de incêndio específico para esse tipo de combate a incêndio. A outra parte é a classe C, que são os equipamentos materiais elétricos e energizados. O conceito para vocês saberem o que é um equipamento elétrico energizado é todo aquele equipamento elétrico que está ligado na tomada, ou ligado na tomada ou extensão. Então não basta eu só desligar ele no interruptor liga e desliga. Eu tenho que retirar a tomada, né, toda a extensão do equipamento para que ele seja um equipamento não energizado. Então, classe C, eu vou usar um tipo de extintor específico para este equipamento. Classe D, pouco se vê na nossa região, mas são materiais agentes extintores específicos. Por exemplo, o pó de zinco, sódio, magnésio. Classe K são óleos e gorduras. Encontramos isso aonde? Em cozinhas industriais e de alimentos. Agora vamos abordar os tipos de métodos de extinção de incêndio. Então eu tenho o primeiro, resfriamento. Então, como o nome já diz, eu vou resfriar o material que está pegando fogo. Então eu coloco água para eliminar o calor, que consiste em diminuir a temperatura dos combustíveis abaixo do seu ponto de fulgor, como nós já havia comentado na parte anterior. Outro método de extinção é o abafamento. Esse tipo de extinção consiste em isolar o oxigênio que alimenta a combustão. Lembra do triângulo do fogo? Lá nós comentamos que se eu retirar o oxigênio não tem mais fogo. Esta é a situação que vocês vão utilizar de abafamento. Então, se eu abafar esse equipamento aqui, eu não tenho mais fogo. Por quê? Porque eu não tenho mais oxigênio no interior deste corpo. Outra parte é o isolamento. É a remoção do material de incêndio numa linha de ação óleo. Então eu retiro o material, eu isolo então a parte que está queimando, aquela parte que não vai queimar mais. Extintores, conceitos de extintores. Extintores são recipientes metálicos que mantêm em seu interior agente de combate a incêndio. Você precisa ser rápido para fazer o combate a incêndio, porque se ele tornar um incêndio fora de proporção, muito grande, você não tem mais o controle sobre ele. Tá? Os extintores classificam-se nas classes A, B, C e D. Nós vamos abordar principalmente as classes A, B e C. Então, esses equipamentos vocês vão ter nos recipientes, nos materiais, onde vocês vão pegar esse equipamento para a finalidade de combater o incêndio imediato, rápido, a pequenos focos de incêndio. Então, sendo um equipamento adicional que deve ser usado para eliminar os princípios de incêndio. Então, vejam bem, é o princípio, o início. Jamais utilize quando ele está fora do controle. Aí vocês até podem se machucar ou não vão conseguir controlar o fogo. Uma vez isso, vocês têm que ter ciência de que vocês têm que acionar o corpo de bombeiros. Então, esses são os extintores. Nós temos os portáteis e também os de carreta. E o êxito no emprego dele depende do quê? De uma boa distribuição dentro do estabelecimento comercial. Nada adianta vocês deixar os equipamentos de extintores escondidos e no momento que vocês precisarem utilizar eles, vocês não acabam achando eles. Eles precisam ter uma manutenção adequada e eficiente, tendo a carga dentro do prazo de validade. Pessoal treinado a fim de se familiarizar com as técnicas de extinção. Então, vocês estão recebendo essas informações, vocês têm que pegar o extintor na mão e se familiarizar com esse equipamento. Caso contrário, quando vocês vão precisar de utilizar esse equipamento, vocês não vão ter uma eficiência muito grande nesse sentido. Então, extintores. Situação de extintores em qualquer edificação. Eles precisam ter uma fácil visualização, de fácil acesso, menor probabilidade de ser atingido pelo fogo. Então, você tem que ter localizado eles em pontos estratégicos, sinalizados. Tem que ter uma sinalização adequada para que vocês localizem ele mesmo dentro de um ambiente escuro, porque, como eu já disse lá no início, né,
quase que 70% dos focos de incêndios decorrem em curtos-circuitos. Se temos curtos-circuitos, com certeza a energia elétrica lá estará sendo desligada e vocês vão estar num ambiente que não tem iluminação. Então eles precisam estar bem sinalizados, com fotos luminescentes. Não devem ser localizados em escadas e extintores sobre rodas devem ter um livre acesso. Tá? Então, extintores de água pressurizados, o AP. Esse é o extintor que vocês vão usar para a classe A. Então, papel, madeira, esse tipo de material que vai queimar. Ele geralmente é constituído com 10 litros de água e o tempo de duração dele é de 70 a 60 segundos e o alcance é de 8 a 10 metros. Então, o jato dele ele alcança de 8 a 10 metros. E o tempo de carga dele, se você usar ele contínuo, ele tem um tempo de duração de descarga dele de 60 a 70 segundos. Então, esse é um tempo que você precisa cronometrar, saber que se tu tens essa carga, você tem que ser muito eficiente na aplicação desse extintor de incêndio. Então, esse eu uso para água. E o símbolo dele é A, verde. Lembram disso? Então, materiais da classe A que queimam são madeira, papel, tecido. Agora nós vamos para os extintores da classe B, que são os pó químico seco. Então, eles também podem ser utilizados na classe C, materiais elétricos energizados. Então, ele é bicarbonato de sódio, o tempo dele de descarga de 8 a 22 segundos. Praticamente a metade do extintor de incêndio de água. Então, tenham muito cuidado quando forem utilizar ele. A carga dele dura de 8 a 22 segundos. O alcance do jato dele é de 4 a 8 metros, então tem que ter ciência de como que eu vou estar utilizando ele e a distância correta para poder chegar próximo então ao foco de incêndio. Então vou trabalhar também com vocês a parte dos extintores das classes A, B e C. A maioria dos comércios locais, eles têm então os extintores das três classes, classes A, B e C, que são as três classes em um extintor de incêndio só. Então, se vocês chegarem em casa, verificar no estabelecimento comercial de vocês, se vocês têm um extintor da classe A, B e C, eu tenho ciência de que eu posso utilizar eles para papel, tecido, madeira, eu posso utilizar ele para combustíveis, materiais combustíveis, e também posso utilizar ele para equipamentos elétricos energizados. Então, eu não preciso me preocupar qual tipo de extintor eu vou estar utilizando para essa situação. Eu tenho ciência de que o meu extintor ele vai abordar os três tipos de classes de incêndio. Então, a classe A, a classe B e a classe C. Agora eu vou entrar em específico na classe C, que é o agente extintor gás carbono. Então, o tempo de duração dele de descarga é de 10 a 22 segundos. Então, é muito pouco também. Tem que ter ciência de que se eu pegar um extintor de incêndio da classe C, que combate o incêndio de materiais elétricos energizados, eu tenho de 8 a 22 segundos para poder apagar o foco de incêndio. A temperatura dele, quando ele está sendo usado, ele chega a 70 graus negativos. Então tem que ter um cuidado quando eu vou manusear ele. Eu não posso pegar no difusor dele, porque ali está saindo 70 graus negativos. E vejam bem, o alcance do jato dele, ele alcança somente 1,5 metro. Lembram do de água, que vai de 8 a 10 metros? Esse, que é pó químico seco, e também o de classe C, que é o gás carbônico, ele alcança somente 1,5 metro. Então eu tenho que ter muito preciso no momento que eu for utilizar ele, para que eu tenha um alcance eficaz também. Bom, então pessoal, agora nós vamos trabalhar como nós vamos manipular os extintores de incêndio. Como transportar o extintor de incêndio? Então eu tenho que levantar o extintor próximo ao local do fogo, observar a direção do vento e sempre utilize a posição horizontal. Então você vai utilizar ele dessa forma sempre aqui. Então essa é a forma de você transportar o extintor, sempre na parte da manopla. A utilização, como vocês podem ver aqui, na forma de vocês retirar o lacre, vocês não precisam puxar ele aqui, dessa forma aqui. Vocês vão fazer esse tipo de manobra aqui. Vou explicar para vocês. Vocês vão pegar o extintor na posição vertical e puxar a trava de segurança para frente ou para trás, desta forma aqui. Viram? Está rompido o lacre.
está pronto para o uso. Feito isso, eu retiro o lacre e também a parte do gatilho até o fim. E já posso direcionar o extintor de incêndio para o foco de incêndio. Na sequência, retiro o gatilho, então, na mangueira e eu vou estar pronto acionando para fazer o combate a incêndio. Desta forma aqui. Então, posiciono ele dessa forma aqui e aperto o gatilho aqui em cima. Se eu apertar o gatilho aqui, o pó vai sair naquela direção lá. Então, eu tenho que ter um cuidado específico quando eu vou utilizar ele. Manter uma distância segura do fogo e também a forma que eu vou utilizar ele. E uma dica importante para vocês, quando vocês vão fazer a manutenção dos extintores, é verificar se ele está pressurizado na parte verde, o ponteiro tem que estar na parte verde, e também o prazo de validade dele. Então, a empresa Extinsul é a empresa habilitada para fazer a manutenção desses equipamentos. Eles vão até o estabelecimento comercial de vocês e vão verificar a validade desses equipamentos. Então, é sempre importante mantê-los em dia. Como devemos proceder em caso de incêndios dentro do estabelecimento comercial onde vocês estão? Sai imediatamente do local. Muitas pessoas morrem pois não acreditam que o incêndio possa se alastrar rapidamente. Caso no ambiente onde vocês estejam, o incêndio já esteja tomado de fumaça, vocês procedam dessa seguinte forma: ficar abaixo do nível da fumaça, próximo ao solo, que é onde a concentração de oxigênio vai estar maior, porque o ar quente sobe e o ar frio desce, consequentemente a fumaça vai estar subindo. Então vocês podem rastejar até a porta. Caso você precise utilizar as escadas, você não utilize os elevadores. Por quê? Os elevadores, eles são de energia elétrica e será cortado e você poderá cair numa armadilha. Então, você precisou fazer evacuação do prédio, não utilize o elevador, utilize as escadas. Se você ficar preso numa sala com fumaça, permaneça junto ao piso. Aí tente se aproximar da janela e peça socorro. Importante também, quando vocês estão fazendo a evacuação do prédio, vocês terem ciência de que o posicionamento correto das pessoas que vão sair do estabelecimento, utilize as escadas sempre descendo pelo lado direito. Por que dessa situação? Pelo lado direito, as pessoas descem segurando pelo corrimão e você, brigadista, a pessoa que vai verificar o que está ocorrendo lá naquele estabelecimento, naquele apartamento, ou naquele local dos focos de incêndio, você tem que subir sempre pela direita. Se todo mundo descer ao mesmo tempo, você que é brigadista não vai conseguir subir até o local do foco de incêndio. Como proceder em caso de incêndio se a pessoa estiver com a roupa em chamas? O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar um cobertor, vou enrolar esta pessoa e aí eu vou envolver a pessoa com esse cobertor, fazendo com que o fogo se abata. Então essa é uma dica de segurança também. A gente pede um cuidado especial para vocês que trabalham com gás de cozinha. Ele tem que ter a sua manutenção, as mangueiras têm que estar em dia também. Então algumas dicas importantes para o gás. Tenha um cuidado também quando for utilizar o gás, porque ele tem a válvula de segurança. Então, se você aquecer essa válvula de segurança a 70 graus Celsius, ela vai acabar rompendo e aí ela vai liberar o gás que está lá dentro. A gente pede também uma atenção especial nas instalações elétricas. Tem que ser feita uma manutenção preventiva e com pessoas habilitadas e capacitadas para fazer esse tipo de trabalho. Algumas imagens aqui das instalações elétricas em alguns lugares aí neste mundo afora. Agora nós vamos abordar o seguinte tema: práticas de primeiros socorros. Nós encerramos esse capítulo agora sobre a parte de teoria do fogo, sobre a prevenção e combate a incêndio, e vamos entrar na prática de primeiros socorros. É muito importante também vocês terem ciência de que vocês vão estar aplicando essas técnicas para as pessoas que estão no estabelecimento comercial de vocês, no comércio, em casa, no lazer, enfim, onde as pessoas estejam. Então, como proceder? Localizar e proteger a vítima. Então, esse é um primeiro passo, tá?
Na sequência, afastar o perigo e evitar novos acidentes, porque se ocorrer um acidente, temos que ter ciência de que poderá ocorrer um novamente. Então, tem que ter ciência do que vai estar ocorrendo. Então, afaste o perigo e evite novos acidentes. Chamado socorro especializado. Então, tem que ter ciência também, os canais de atendimento para solicitar o socorro especializado. Até a chegada dele, eu tenho que fazer o atendimento dos primeiros socorros. Primeiramente, eu vou fazer uma avaliação inicial. O que é a primeira avaliação inicial da cena? É entender como que ocorreu o acidente. Então, como que o acidentado sofreu o acidente, as pessoas envolvidas, enfim, para que eu tenha uma ciência do que está ocorrendo naquele cenário. A segunda avaliação são os cuidados com a segurança. E o que fazemos? Então, eu tenho que manter a integridade física da pessoa acidentada e a minha integridade física que eu vou prestar o primeiro socorro para aquela pessoa, para que as outras pessoas também que estão em volta não se machuquem e eu também não seja mais uma vítima. A terceira parte é a sinalização do local. Então tem que ter um cuidado se a pessoa sofrer um acidente de trânsito, um outro acidente, ela esteja sinalizando as vias para que as demais pessoas, ou até mesmo eu, socorrista, também não sofram um acidente. Então por isso que é muito importante sinalizar o local. Avaliação de consciência da pessoa. Eu tenho que realizar o AVDI. E o que significa isso? O A, verificar se a vítima está alerta. Vou interagir com a pessoa. O V, verificar se a vítima responde aos estímulos verbais. Vou questionar ela, vou fazer algumas perguntas. O D, verificar se a vítima responde aos estímulos dolorosos. Vou pegar na parte do corpo da pessoa e ela vai responder com sentimento de dor. E o I, aqui constata se a inconsciência que é uma emergência. Então, na letra I, a pessoa não responde todas aquelas outras perguntas, aquelas que nós havíamos já falado. Então, a primeira, o ABC da saúde. A abertura das vias aéreas com o controle da coluna cervical. Então, como na imagem, vocês já podem verificar, eu vou estender a cabeça da pessoa, ela vai estar deitada sobre um piso, tá? E vou levantar um pouco a cabeça dela, fazendo com que as vias aéreas fiquem livres. Então, esse é o primeiro passo. O B, boa respiração e boa ventilação. Eu vou ver, ouvir e sentir. Então, eu vou ver se o tórax da pessoa está respirando, eu vou ouvir se ela está respirando pela boca ou pelo nariz e vou sentir através do tato, então, com a aproximação do meu rosto na pessoa. Próximo passo C, circulação e verificação do pulso da veia. Se a ausência dos sinais vitais, iniciar então a respiração cardiopulmonar, a reanimação de cardiopulmonar. Então esses são alguns passos importantes que vocês têm que ter ciência de que se uma pessoa estiver nessa situação, você já pode iniciar então a respiração cardiopulmonar. Como que eu vou fazer uma respiração cardiopulmonar? É uma reanimação cardiopulmonar, que consiste na combinação de respiração de boca a boca com compressões externas sobre o peito. Então faço a respiração de boca a boca e também a compressão no peito. Então aqui as imagens de fazer uma compressão no peito. Eu me coloco na posição vertical, de joelhos do lado direito da pessoa e vou estender as duas mãos sobre o peito da pessoa. Então vou fazer o seguinte, vou fazer 2 respirações boca a boca e 30 compressões torácicas. E repito a operação novamente, 2 respirações boca a boca e 30 compressões torácicas. Até quando? Até que a pessoa retome os seus sentidos e o serviço especializado chegue até o local. Então essas são as situações que vocês poderão fazer até a chegada do socorro. Engasgamento. O que é o engasgamento? Obstrução total ou parcial das vias aéreas é provocada pela presença do corpo estranho, então, na pessoa. Quais são os sintomas e sinais do engasgamento? Obstrução ligeira, tosse e dificuldade em respirar. A vítima agarra a garganta com as mãos, desta forma aqui. Então, é o primeiro sinal que a pessoa está com engasgamento. Obstrução grave, então a cor da pele é acinzentada ou azul, as pupilas e veias dilatadas e perda da consciência. Então, já é um estágio mais avançado. Então, como que eu vou oferecer os primeiros socorros para uma pessoa com engasgamento? Colocar a vítima na posição da imagem. Então, eu vou me posicionar atrás da pessoa, ela vai ficar à minha frente
incentivar a pessoa a tossir e realizar a manobra de Heimlich, encaminhar atendimento hospitalar. Então, eu vou me posicionar, vou pegar a pessoa, ela vai ficar à frente, eu vou colocar as minhas pernas entre as pernas dela e vou juntar as duas mãos. É essa posição aqui que eu vou trazer junto ao estômago da pessoa e vou fazer esse movimento para cima. Esse movimento vai fazer com que o objeto seja expelido, então, pela boca. Desmaios. É a perda súbita ou temporária de consciência da força muscular, geralmente devido à diminuição do oxigênio no cérebro. Então, as causas são hipoglicemia, fator emocional e alguma dor externa. Então, esses são alguns sintomas então, do desmaio. Então, os sinais são tontura, mal-estar, a pessoa tem uma pele fria, úmida, pálida e um pulso rápido. Como que eu devo fazer para o primeiro socorro? Então, colocar a vítima em um local arejado e colocá-la com a cabeça mais baixa do que o corpo. Também pode-se colocar uma cadeira e levantar os pés da pessoa e colocar as pernas, os pés em cima da cadeira para que a pessoa fique num nível inferior às pernas. Outra parte da convulsão é perda súbita da consciência acompanhada de contrações musculares bruscas e involuntárias, conhecido popularmente como um ataque. Então, as causas de epilepsia, febre alta, traumatismo craniano, etc. Sintomas e sinais. A pessoa tem consciência, uma queda bruta da vítima, salivação abundante e vômito, contrações bruscas e involuntárias dos músculos, travamento dos dentes, relaxamento de icteres, urina, fezes soltas e esquecimento. Como que eu devo proceder nos primeiros socorros? Proteger a cabeça e o corpo de modo que os movimentos involuntários não causem mais uma lesão. Afastar objetos existentes ao redor da vítima. Lateralizar a cabeça em caso de vômito. Então, vou pegar a cabeça da pessoa, colocar para o lado, afrouxar as roupas e deixar a vítima se debater livremente até que passe esse ataque. Entorse. Uma lesão de tendão, músculo ou ligamento próximo a uma articulação. Sintomas: dor, inchaço e deformidade do local. Como que eu devo proceder para os primeiros socorros? Imobilizar o membro afetado, aplicar compressa fria com gelo e elevar o membro. Fraturas. É o rompimento total ou parcial de qualquer osso. Existem dois tipos de fraturas. As fechadas são as que não estão expostas e as expostas, que o osso está visível. Então, a primeira imagem é uma fratura fechada, não visível, a parte óssea, e a parte exposta com o osso já visível, essa segunda imagem. E o que fazer? Para uma fratura fechada, mobilizar com tala um material rígido. E fratura exposta, cobrir o ferimento com pano limpo, estancar o sangramento, prevenir contra o estado de choque. O que não fazer em caso de fraturas? Não movimenta a parte fraturada, não dê nada de comer ou beber para a vítima, não fazer massagem no local e não tentar colocar o osso no local. Sempre procurar um serviço especializado. Então, pessoal, assim nós finalizamos essas nossas recomendações, instruções e orientações sobre segurança, primeiros socorros e também o combate a incêndio e prevenções. Aqui eu tenho as referências bibliográficas, das quais foi retirado o conteúdo para passar essas informações para vocês. A empresa Stinsul agradece a oportunidade de estar passando essas informações para vocês e que tenhamos sempre que trabalhar na prevenção. Todos nós somos prevencionistas, trabalhando na prevenção. Muito obrigado.